Hello, queridos! Hoje eu queria falar sobre um assunto muito sério que nós todos estamos passando no nosso cotidiano, né? Como sempre, é um desafio psicológico do coletivo. Porém, queria falar sobre no que a sociedade moderna ou contemporânea nos transformou. Isso é muito importante porque nós percebemos que nós nos poluímos para poder nos encaixar nos parâmetros sociais e definidos por outros que estão no nosso ciclo, né? No nosso ciclo social ou no ciclo coletivo do total, né? Então, nesse caso, quando a gente expande, né, esses parâmetros ou nos limitamos a esses parâmetros, algo que está fora de nós, a gente reprime, né, os nossos sentimentos, ou seja, a gente reprime o nosso lado autêntico, o nosso lado eu, para ser o lado dele, se é que vocês me entendem. E a gente faz isso pra gente poder manter os nossos relacionamentos, que a gente gosta tanto, ou que a gente acha que a gente gosta tanto, que tá sendo benéfico pra gente, mas na verdade não tá não. E isso causa um efeito cascata. Por que causa um efeito cascata? Porque quando a gente reprime os nossos relacionamentos, quando a gente reprime os nossos sentimentos em prol dos nossos relacionamentos, isso não tende a acontecer só em um relacionamento específico. Isso se expande para outras áreas da nossa vida. É esse o efeito cascata que eu tô falando. E presta atenção, isso acontece de uma forma que as pessoas não percebem. Fora, não somente dos nossos ciclos sociais, mas do nosso ciclo de convívio digital, tá? E aí agora eu vou fazer uma ligação com as redes sociais. E aí é importante falar sobre o comportamento das redes sociais de julgamento. Quando a gente vê um comportamento sendo reproduzido nas redes sociais, existe um condicionamento que é feito quase que por osmose. O que isso significa? Significa que quando a gente abre os comentários ou a gente vê alguém se comportando de certa maneira, a gente vai e acha que se comportar de certa maneira, vamos ser aceitos, vamos pertencer de alguma maneira, e a gente continua esse ciclo. O que acontece é que quando a gente serve de exemplo, qualquer tipo de exemplo que seja, exatamente, estamos servindo de exemplo para alguém. E aí essa reprodução do efeito cascata vai acontecendo. O teu cérebro, ele vai entender que se tu falar algo ou se comportar de alguma maneira, tu vai ser encaixado, tu vai pertencer. Então, ele vai fazer com que aquele tipo de comportamento seja reproduzido mais vezes, porque o nosso cérebro, ele libera, né, hormônios de prazer, por exemplo, quando tu se sente bem, mesmo que não seja uma coisa boa que tu esteja fazendo, para se encaixar, tu vai se sentir melhor em relação a isso e assim tu vai reproduzir mais. Cria um padrão de comportamento, né? E o contrário também é verdade. Se tu vai lá e vê todos esses comentários de julgamento, e são muitos, e tu vê ali, tu mesmo se repreende, o teu cérebro vai entender que se tu se comportar de tal maneira como fulano tá se comportando e tá sendo ofendido, tu vai ser ofendido, vai ser julgado, logo tu se reprime também, tu tá se encaixando em um parâmetro que tu nem percebe. E aí começam os ciclos ansiosos, pode iniciar uma depressão, e esse padrão de comportamento, ele vai virando um padrão, né? Ele é um comportamento que ele vira um padrão, implícito, imperceptível. E aí quando a gente adoece, a gente não entende o porquê nós estamos adoecidos. Mas tudo que a gente vê, tudo que a gente vive no nosso dia a dia, causa um efeito dentro da gente. Se a gente não tiver esse autoconhecimento para nos perceber as nossas relações, onde a gente se mete, vira um buraco negro. E assim, gente, quantas horas nós passamos nas redes sociais todos os dias? Como é que a gente não vai criar um padrão de comportamento? Como que a gente não vai ser condicionado diretamente ou indiretamente? Não tem como. E os algoritmos, eles funcionam exatamente para isso. Porque o algoritmo, ele vai estar ali te mostrando o que vai te desinibir. O que vai te fazer engajar mais nas redes sociais, ele vai te mostrar. Porque ele estimula uma sensação de ti que vai te fazer entrar na ativa, vai te fazer
ser proativa em relação a isso. Por isso que a gente vê tanto julgamento, tanto ódio, tanto discurso de ódio, de graça, gratuito, ódio gratuito. É justamente por causa disso. O algoritmo, ele tá ali para estimular o engajamento nas redes sociais, para dar dinheiro para os donos das redes sociais. Então é óbvio que quanto mais besteira, mais merda tiver, que ele vai te estimular para engajar, que vai estimular o ódio dentro de ti, que vai te condicionar a fazer coisas ruins, ele vai fazer, não tem julgamento moral, entendeu? E a gente não percebe o quão cínicos estamos ficando. Cinismo social. A gente tem que lembrar que o nosso comportamento, nosso cérebro ele não pede permissão para reforçar um padrão de comportamento, um outro comportamento, tá? Então, se tá aflorando algum tipo de comportamento, seja positivo ou negativo, ele vai fazer, independente da tua permissão. A tua permissão acontece quando tu percebe o que tu tá fazendo. E a gente fica mais suscetível a julgar o outro, porque as redes sociais são sobre isso. A gente julga porque a gente não olha no espelho. A gente julga porque a gente não olha no espelho. E com isso a gente olha pro nosso dia a dia, sabe? E a gente vê as coisas não dando certo, tá tudo uma merda, a vida é difícil. Por que eu tenho que agir da maneira certa, né? Por que eu tenho que ter moral se as pessoas não têm? Então, se as pessoas não têm, eu vou lá e vou ser uma pessoa escrota também. Só que não é assim que funciona. Como eu disse no começo do vídeo, se a gente serve de exemplo, a gente tá servindo de exemplo tanto pro bem quanto pro mal. Agora, que tipo de exemplo tu quer ser? Tu já parou pra pensar nisso? Tu já parou pra pensar o quanto uma palavra, uma atitude que tu tem no teu dia a dia influencia o comportamento dos outros, influencia a vida dos outros? Às vezes, uma ação que tu faz na frente de uma pessoa que tá prestando atenção, que tá observando, muda o dia dela. Muda o dia dela. Vocês lembrassem que os nossos comportamentos negativos que são observados pelos outros ressoam mais em nós do que a gente pensa, tá? Mais em nós do que a gente pensa. É a falta do autoconhecimento e dos nossos alinhamentos com os nossos valores, ou seja, o que a gente acredita e vai até o fim da linha com isso, faz com que a gente tenha comportamentos mutáveis, ou seja, somos influenciáveis, vamos nos comportar como a gente entende que a gente deve se comportar, porque o outro se comporta assim, que foi o que eu falei anteriormente. Então surge um efeito cascata. A rede social, ela é cheia de efeito cascata. Tu vai ver um comentário, abre uma página de fofoca, por exemplo, vê um monte de gente julgando, tu vai ver um monte de gente julgando junto, porque parece que atrai, é um imã para pessoas que não se autoconhecem e que não se olham no espelho. Simples assim. E outra coisa que é muito importante dizer é que não existe um mundo para nós humanos que a gente não vai precisar viver em comunidade. E outra fala que é muito importante é dizer que a corrupção, e não somente a corrupção política, porque a corrupção política é um reflexo das nossas atitudes em sociedade. Corrupção é cultural, é uma normalização disso, e isso não está certo. Se a gente normaliza, o que é a tendência? Virar normal. E é por isso que a gente vê na sociedade dessa maneira, né? Enfim, foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês. Um beijo.